Olá pessoal, aqui é o professor Tião para mais uma aula de Química. Na nossa aula nós iremos fazer correção dos exercícios aí da equação de Clapeyron. Na questão 1 da lista de exercícios que eu deixei com vocês na aula passada, pede para determinar o volume molar de um gás ideal cujas condições estejam normais, ou seja, a temperatura a 273 Kelvin e a pressão a 1 atm, dada aí a constante, né, 0,082 atm por litro por mol por Kelvin. Bom, pessoal, a gente tem então a pressão igual a 1 atm, o volume desconhecido é o que a gente vai encontrar, tá? O número de mol diz aí o volume molar, então é o volume de 1 mol, tá certo? A constante está aqui e a temperatura que é de 273 Kelvin, beleza? Então a gente tem todos os dados aí da fórmula da equação de Clapeyron e a gente vai ter que substituir nessa equação P vezes V igual a N vezes R vezes T, os valores que a gente tem lá, né, que eu acabei de colocar aqui, tá certo? Então vai ficar 1 vezes o volume igual a número de mols 1, a constante e a temperatura que já aparece em Kelvin, tá pessoal? Então é importante lembrar que essa temperatura a gente só adiciona com 273 quando ela aparece em Celsius, que aí a gente precisa converter para Kelvin, o que não é o caso, já que ela aparece em Kelvin. Então vai dar volume, aqui o 1 vezes V é V, aqui eu multipliquei 1 vezes 0,0082 dá 0,082 vezes 273. Volume, pessoal, é igual a 22,386 litros. Respondida aí a questão, tá? Esse é o volume ocupado, tá? Por 1 mol, tá certo? De gás ideal a temperatura de 273 Kelvin e pressão de 1 atm, tá ok? Então, seguindo aí, vamos para a questão 2, que pede para determinar o número de mols de um gás que ocupa o volume de 90 litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 100 Kelvin. Aí nós temos novamente a constante, né? Bom, os dados já estão aqui, pessoal. Ó, pressão 2 atm, volume 90 litros, número de mols é o que a gente vai determinar, né? A gente não tem um número de mols. E a constante está aqui também, 0,082 atm por litro por mol por Kelvin. A temperatura já aparece em Kelvin, está aqui 100 Kelvin. Seguindo aí a formulazinha, a equação de Clapeyron. A pressão é 2 vezes o volume, que é 90, igual a número de mols, que é o que a gente está procurando. Vezes 0,082 vezes 100. 2 vezes 90 dá 180, pessoal. Aí 0,082 vezes 100 dá 8,2. Invertendo os membros aí, tá? Vai ficar 8,2N igual a 180, tá? Pessoal, quando eu inverto os membros, eu não preciso mudar de sinal, tá? É uma relação de igualdade. Se 180 é igual a 8,2N, então 8,2N é igual a 180. Daí, número de mols igual a 180 dividido por 8,2. Número de mols dá aproximadamente 21,9 mols, beleza? Ok, pessoal, dúvidas depois no WhatsApp, tá? A gente segue aí para a questão 3. Na questão 3, a gente tem algumas alternativas aí para marcar com relação à afirmativa. Em um gás ideal, a pressão, o volume e a temperatura são relacionados pela equação pressão volume igual a N vezes R vezes T, que é a equação de Clapeyron. Para esse gás, a razão entre a pressão e a temperatura é... Bom, vamos ver aqui, pessoal. Ó, a gente vai isolar, tá certo? Pressão e temperatura, tá? Nessa equação. A pressão permanece no primeiro membro.
a temperatura que está no segundo membro, tá? Ela passa dividindo, né? Ela está no segundo membro, como a gente pode observar aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a temperatura está multiplicando aqui no segundo membro, ela passa dividindo para o primeiro membro, e é igual a número de mols vezes a constante, né, dividido pelo volume. Tá aqui o volume, que também estava multiplicando, passou dividindo, tá, pessoal? Então, razão entre pressão e temperatura, ó, tá aqui, razão entre pressão e temperatura, tá? É inversamente proporcional à densidade do gás. Quando é inversamente, significa que a pressão aumenta, né? E a densidade vai diminuir, tá certo? Um aumenta e a outra diminui, ou não depende da densidade do gás, ou ela é diretamente proporcional ao quadrado da densidade do gás, ou diretamente proporcional à densidade do gás. Então vamos ver aqui, ó. Seguindo aí, a gente sabe que esse Nzinho que representa o número de mols, ele pode ser representado, tá? Ó, número de mols, tá? Ele pode ser representado por M dividido por M, né? Ó, número de mols, aqui, ó. Número de mols é o que? M dividido por M vezes o volume que permanece aqui, tá, pessoal? Agora, a massa, tá? A massa é igual a... Isso aqui a gente estudou ano passado, vocês devem ter estudado, tá? A massa é igual a densidade vezes o volume. Se vocês não lembram, é porque trabalharam com a fórmula desse jeito aqui. Densidade, né? Igual, tá bom? A massa dividido pelo volume, não é isso? Então, se a densidade é igual a massa dividido pelo volume, então a massa é igual a densidade vezes o volume. Foi o que eu coloquei aqui, ó, densidade vezes o volume, tá, pessoal? Vezes a constante. Embaixo eu tenho a massa molar, tá? Então aqui, ó, vai ficar pressão sobre temperatura igual a, na verdade aqui era massa, né? Aqui é M, é um Mzinho aqui, M vezes o volume, né, pessoal? M vezes o volume, tá bom? M vezes o volume, que é a massa, né? Então a gente corta o volume, aqui, ó, cortei o volume. Daí vai ficar, ó, pressão sobre temperatura igual a densidade vezes a constante dividido pela massa molar, tá, pessoal? Dividido pela massa molar. Feito isso, o que que a gente tem? Espera ainda. Só deixar mais claro aqui para vocês, ó. Que eu coloquei aqui. Ó. A massa tá aqui, é igual a densidade vezes o volume. Então tá aqui, densidade vezes o volume substituindo a massa. Aí eu corto o volume, já que ele aparece no numerador e aparece no denominador. Aí o que que sobra? Pressão sobre temperatura, razão da pressão sobre temperatura, e a densidade aparece no numerador também. Então isso significa o quê? Significa que a densidade, pessoal, é igual também, ó. Pode-se notar que a razão da pressão pela temperatura é o quê? Diretamente proporcional à densidade do gás, tá? Então se a densidade do gás aumenta, tá? Ela vai aumentar proporcional à pressão e à temperatura, tá certo? Ó, são diretamente proporcionais. Então, vai ficar aí qual a alternativa? A alternativa D, tá bom, pessoal? Então, a alternativa correta aí para essa questão 3 é a letra D. Beleza, seguindo aí, ó, vamos para a questão de número 4. Quando dois reagentes são adicionados em um reator, ocorre a formação de um produto gasoso. Considerando-se que o processo ocorra na proporção de 1 por 1, o volume ocupado por 10 mols do produto formado a 100 graus Celsius e 3 atm será aproximadamente igual
A. Aí foi dado novamente a constante, né? E a gente tem pressão 3 atm, volume desconhecido, tá bom? Número de mols 10, a constante está aqui, ó, e a temperatura é 100 mais 273. Por que eu vou somar, pessoal? Porque ela aparece em Celsius. Se ela aparece em Celsius, basta adicionar com 273 e você já tem ela em Kelvin, tá bom? Que é 373 Kelvin. Seguindo aí, ó, a formulazinha, a equação de Clapeyron, pressão 3 vezes volume, número de mols 10 vezes 0,082 vezes 373, 3V igual a 10 vezes 0,082 dá 0,82, está aqui, ó, vezes 373. 3 vezes volume igual a 0,82 vezes 373, dá 305,86. Volume igual a 305,86 dividido por 3. Volume igual a 101, vai dar aproximadamente, tá, pessoal? Dá aproximadamente 101,9 litros, tá ok, ó? Essa daqui é a resposta, aproximadamente 101,9 litros aí da questão 4, ok? Seguindo, questão 5. 5 moles de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius ocupam um volume de 16,4 litros. A pressão exercida por essa quantidade do gás é... Aí foi dada novamente a constante. E a gente tem pressão desconhecida, volume 16,4 litros, número de mols aí 5, né? A constante e a temperatura que aparece em Celsius a gente converte para Kelvin. Substituindo na equação de Clapeyron, a gente tem pressão desconhecida, volume 16,4 igual a 5,082 vezes 300. 16,4 P é igual a 5 vezes 0,082, dá 0,41 vezes 300. 16,4 P igual a 123, pressão igual a 123 dividido por 16,4. Pressão 7,5 atm. Beleza, pessoal? Então tá aí, tá corrigido o exercício. Qualquer dúvida no WhatsApp, tá bom? Então tá ok, a gente retorna aí no quinto horário. Beleza, pessoal? Então, até lá. Valeu!